Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando, quando então a gente se surpreende com a separação de algumas pessoas que para todos parecia tão perfeito. É porque realmente a gente não está entre quatro paredes, para saber como é a convivência e que dor que traz, essas pessoas, e junto no convívio, como elas lidam com isso e como isso as transforma. Nós estávamos falando a respeito disso. E que quando há separação, divide-se as opiniões, e divide-se também os times, cada um vai para um time. Perde-se muita amizade nisso. As amizades que pareciam também duradouras se perdem por ocasiões dessa situação. Porque é muito difícil a gente entender porque de fato alguns casais que parecem tão perfeitos e que na realidade não são perfeitos. E aí a gente se pega pensando, nós então demonstramos os sentimentos, afloramos tudo aquilo que as pessoas podem estar vendo, nossos comportamentos. Aí vinha aquela dúvida, o que é real, o que não é real, Às vezes o casal realmente precisa manter uma certa descrição, uma descrição do comportamento deles, não discutir perto das pessoas, não deixar que as pessoas façam parte disso, para elas não terem que tomar partido da situação, para que não possa se perder então amizades a partir disso. Só que é tão ruim, que às vezes a gente vê um casal e a gente consegue, alguns deles, a gente consegue ver que uma das pessoas está sofrendo, uma das pessoas não está sendo bem cuidada ou bem cuidado, uma das pessoas a gente consegue ver o quanto está se rastejando e não está conseguindo resolver a situação. Alguns casais são tão transparentes que a gente consegue notar isso. Então nós de fora nada podemos fazer. Vemos cenas que por nós mesmos já teríamos abandonado o barco e a pessoa então insiste ainda em continuar ali naquela jornada. Porque parece para nós que é uma situação insuportável aquele momento, mas a pessoa está tão acostumada com o dia a dia, o cotidiano, que nem parece sofrimento. Parece sofrimento no exato momento em que há uma intriga, mas depois o tempo passa, vai acalmando o humor das pessoas e as pessoas entram em acordos. E aí permanece por mais um dia, mais 2 dias, até que de repente há novamente um desentendimento e novamente a pessoa ajoelha, implora, pede a Deus força e coragem para dar continuidade. E as pessoas de fora conseguem ver, muitas delas conseguem ver isso e nada podem fazer. Lamenta-se muito não poder fazer nada. E quando então a gente vai tentar tomar partido, vai tentar ali resgatar a pessoa daquela situação que ela não enxerga, se torna pior, porque aí então ela pode até levar para o companheiro ou para a companheira o fato de que você então está se interferindo. É aquele mesmo ditado: em briga de mulher, marido e mulher, não se mete a colher. Realmente o fato é verdadeiro, porque senão você sai ferido. E aí você vê a pessoa sofrendo e nada pode fazer. E se o fizer, pode sair ferido realmente. Mas é triste, a gente lamenta. Mas tudo na vida tem um tempo. Não há sofrimento para sempre. Há um tempo para todas as coisas, como eu estava falando no vídeo passado. Nós precisamos então entender que cada pessoa tem o seu prazo.
de repente o entendimento da pessoa de que aquela situação é ruim para ela, é pesada, a desmotiva, a deprime ou deprime, né? Tanto o homem como a mulher pode passar pela mesma situação e ela então insiste em continuar. Devemos então deixar que essa pessoa faça parte dessa vida, passe por esse processo e por si próprio, se ela não conseguiu, se ele não conseguir mudar as coisas a seu favor ou a favor de ambos, e se quer continuar nessa jornada, nada podemos fazer. É aquela mesma história. Se escolheu isso como a razão da vida, o motivo da vida, nada podemos fazer. Porque algumas vezes ela ainda tem, ou ele ainda tem, alguns momentos felizes. E isso ainda faz com que a pessoa se mantenha. Fortes são aqueles que, mesmo que caia uma chuva forte, dá valor nos dias de sol. É bem desse jeito que acontece. Outros, quando faz então uma tempestade, né? Já logo quer fugir, sair fora. Por quê? Porque teve uma tempestade. Aí não importa mais os outros dias de sol, que seriam aqueles outros dias de paz, de entendimento, de harmonia, né? Então, tudo aquilo se acaba. E outros ainda conseguem conservar o relacionamento, porque mesmo que a chuva, lembra dos outros dias de calmaria, do conforto que se tem e se mantém. Se mantém porque é confortável. É como eu falei, muitas pessoas vê a janela aberta, mas prefere ainda a calmaria daqueles dias de sol, mesmo que às vezes caia algumas tempestades. É bem desse jeito. Enquanto ainda dá para se levar, enquanto ainda é só de vez em quando uma tempestade, então ainda se mantém. Agora, quando a tempestade passa a ser o cotidiano, passa a ser diário, aí não há pessoa que aguente. Aí é melhor então pular e sair fora pela porta e encarar uma realidade lá fora que não vai ser diferente da realidade que já se vive. Porque para ser pano de chão do jeito que já é, então, né, que fora não seja diferente. Mas é como eu falei, às vezes, até mesmo sendo um pano de chão, pode ser que lá fora encontre coisas muito pior, que ainda assim prefira voltar. Porque não é fácil estar lá fora. É um mundo completamente diferente, é amedrontador e realmente oferece insegurança. E se você não tem um bom calço, não tem ninguém te calçando, te segurando, te apoiando, se a família não está ali ao seu redor, realmente lá fora é frio, é desesperador. Tem que se ter coragem para entender que lá fora, tudo aquilo que você tinha de conforto, ou pelo menos pouco, se perde. Mas você ganha uma coisa chamada paz. A paz não há preço sobre isso. A paz é reconfortante. Embora o corpo fique mais cansado, porque precise trabalhar mais para se suprir, né, da perda, tanto da parte afetiva como do financeiro, que fica abalado. Né? A parte afetiva dessa divisão de pessoas que começam a sair da sua vida porque tomou partido, né? Então o que eu digo é: pense, repense com cautela, analise tudo, pese e põe na balança. Se ainda há possibilidade, lute por isso. Como eu falei, se ainda há possibilidade, cate os caquinhos, colhe. Mas sempre
vai ter aqueles sinalzinhos de cola que vai sempre te lembrar para ter cautela. É ruim. É como se você tivesse, então, vivendo sobre ovos. Você não vive completamente quando já ocorre esse fato, né? De que vou, não vou, fico, saio correndo. O que acontece? Muitas vezes você fica tão inseguro que você não se reconhece mais. Você passa a viver uma vida de ilusão. Boa parte passa a ser uma falsidade. Mas enfim, esse é um caso de um caso para outro caso, que cada um tem o seu caso. Não dá para se falar definitivo sobre esse assunto com tanta segurança e certeza sobre nada, porque cada um vive uma vida diferente do outro. Cada um tem os seus argumentos, tem as suas situações a favor ou contra, enfim, é um assunto que não se deve dar palpite. Cada um sabe aonde que dói o calo. E então, às vezes, tem pessoas que pela fraqueza de não querer cansar o corpo, prefere continuar usando sapato que volta e meia machuca e cria aquelas bolhas. Mas pelo menos assim tem um sapato ali, a segurança. Essas questões são variadas, cada um com o seu jeito de pensar, como eu falei, né? Nós viemos de um ninho na qual nós queremos se sentir seguros. Por isso que é tão difícil sair por aí voando. Porque sair voando, se você não está preparado, realmente você vai se esborrachar. Essa é que é a verdade. Essa que é a mais pura verdade. Enquanto não há segurança, não tem por que pular do ninho. Porque se você não tem segurança, você se esborracha. A segurança que eu estou dizendo é de todos os ângulos. Apoio, segurança afetiva, segurança financeira. Esse tipo de coisa é que faz com que a pessoa tenha coragem. E o que faz voltar é o sentimento. Ah, mas por que ele ou ela voltou? Porque ainda há sentimento. É como eu falei, às vezes com o silêncio, às vezes com a distância, cessa a guerra, né? E ambos se entendem e entendem que de fato brigava por causa de qualquer coisa, se desentendia por motivo desnecessário e chegam então num acordo que é tão bom junto. Que já tem uma história por detrás disso, desde o primeiro encontro, desde o primeiro momento. Por que escolheu essa pessoa para a sua vida? Qual foi a razão que essa pessoa mexeu com você e ela veio para a sua vida? E ambos, então, pensando da mesma forma, lembrando desde o início como tudo aconteceu e por que, então, cargas d'água, durante esse período da convivência, ocorreu tantos fatos que fizeram com que o amor fosse apagando. Mas aí então, com o silêncio, com a distância, descobre-se que realmente estavam errados, que realmente se completa quando estão juntos. E que aí então devem fazer um acordo e estabelecer a paz. E colocar como regra: vamos nos honrar um ao outro, vamos nos respeitar. Essa parte do se respeitar, se honrar, é linda. Porque você se deita e você se vê ali deitado, não como um fraco ou uma fraca, mas você se vê ali deitado, descansando como se estivesse dormindo, pela tranquilidade
da aceitação do jeito do outro e assim mutuamente um com o outro, entendendo de que aquela paz de estar ali deitado, como se estivesse dormindo, sonhando, acordado, né? Vivendo uma vida junto, ou dormindo lado a lado, se aquecendo na noite fria, né? Se abanando nas noites quentes, rindo, brincando, porque irmãos são assim também. A gente não se entende, mas não mexe com o meu irmão, não é assim? E com o passar do tempo, o relacionamento fica assim também. É tanto companheirismo, é uma amizade tão gostosa, que pode até brigar, mas no final das contas, um bate nas costas do outro e fala, vamos parar com isso? A gente precisa viver mais em paz, porque na realidade é aquela história que fala assim, né? Nós temos mais o que fazer do que ficar discutindo, brigando por coisas desnecessárias, porque a vida é curta e a gente tem que aproveitar cada minuto. E esses minutos têm que ser aproveitados com coisa boa, com coisas do entendimento gostoso, não com coisas que não levam para lugar nenhum. Entendam que nós precisamos de paz. O ninho precisa de paz. Estando em paz, a gente quer ficar no ninho, porque tem amor, porque tem segurança, porque tem companheirismo, tem lealdade. E assim a gente luta todas as lutas junto, porque a gente é companheiro. Fica com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.